Ok, pessoal. Então, conforme eu já tinha falado, o brainstorming, ele é simples, sim? Eu vou passar umas dicas para você em relação ao brainstorming, para vocês terem em consideração quando estiver fazendo. Aquela espina de peixe toda, né? Você vai colocando os problemas, as possíveis causas e o sintoma. Mas também atente-se a colocar em detalhe, correto? Não coloque coisas muito amplas, né? Ambíguas, né? A gente está falando de motivação, por exemplo, motivação, uma causa do problema, não, falta de motivação, ser mais específico. Peça quebrada, não, qual peça está quebrada? Já coloca o problema, a situação toda em detalhe, não fica ambíguo, porque senão você não vai conseguir funilar, você não vai conseguir chegar ou no componente, que é o problema, ou no problema sistêmico, certo? Que é a sua causa raiz. Por causa da simplicidade, a gente acaba preferindo outros métodos mais complexos, achando que aquele método mais complexo vai te levar na solução, e nem sempre é assim. Depois que você saiba utilizar, seja brainstorming ou seja a árvore de falhas, a árvore lógica de causas, você vai chegar na solução. Em ambos métodos, você tem o mesmo risco. O quê? De descartar alguma causa que realmente esteja influenciando. Na hora de você funilar, de você selecionar o mais provável que esteja acontecendo com esse problema, ali você pode estar descartando alguma possível causa, em qualquer desses métodos. Eu gosto do brainstorming porque ele permite que você enxergue coisas quando você não tem nem ideia por onde começar. Na hora que você não sabe nem por onde começar, usa o brainstorming. Quando você tem noção, ou você já é especialista da área, a árvore de falhas ela vai te dar uma noção mais lógica. Agora, a árvore de falha tem uma vantagem. Ela é boa para você apresentar, sim? Na hora do brainstorming, você coloca aquela espina de peixe toda, né? E fica um monte de coisa escrita assim, ó, que não deixa um entendimento claro. Agora, se você transferir isso na hora de uma apresentação, por exemplo, você vai apresentar para a diretoria, ou você quer deixar registrado, na árvore de falha, ele te dá um processo mais lógico. Vamos ver um exemplo que aconteceu quando eu trabalhava na Colômbia, em uma mineradora. Tínhamos um problema de baixa disponibilidade de escavadeira e vou mostrar para vocês aqui agora como nós conseguimos resolver isso e por que a árvore de falha é boa para você entender mais rápido a causa raiz. Mas nunca um é melhor que o outro. Sempre mantenha isso bem claro. Então, essa situação é uma situação real, aconteceu na mineradora, quando eu trabalhava lá na Colômbia. É uma mineradora de carvão térmico. Tínhamos no nosso contrato, disponibilizávamos escavadeiras para fazer a extração do minério, movimentação de terra, areia. E as máquinas ficavam na mineradora, nas montanhas, ficavam bem longe, sabe, espalhadas e tal. O que acontece? Não podia parar, certo? E as escavadeiras, elas tinham no nosso contrato que era 90% de disponibilidade. Então, nós temos que ter 90% de disponibilidade. Mas não acontecia. Então, tínhamos esse problema de baixa disponibilidade nas escavadeiras. Sim? Eram 15 escavadeiras, um negócio assim. Porém, ela estava dando mais ou menos 70, 60, 50% de disponibilidade. Então, estava muito baixo. Eu vou explicar por que acontecia isso. Elas faziam seu trabalho, só que uma escavadeira dessas, se ela chegasse a falhar, nós tínhamos que fazer o serviço lá, em campo. Como era um pouco longe, até chegar, né, o nosso caminhonete, até lá fazer o serviço, ela levava um tempo, certo? Quando você faz esses serviços mecânicos, você sabe que você está exposto a muitos imprevistos, né? Então, às vezes tínhamos que ir e voltar, certo? Isso aumentava nossa disponibilidade de forma negativa, né? Pediram para nós sermos mais confiáveis e ter
mais melhoria em relação a essas escavadeiras. Então temos que saber qual que é a causa desse problema da baixa disponibilidade das escavadeiras. A gente sabe que um elemento mecânico tem muitas possibilidades de ele falhar, correto? Então, fizemos um registro e nessa parte é muito importante ter os dados. Sim? Sem dados, você não vai conseguir chegar na causa rápido, né? Porque nesse ponto é rápido, porque é dinheiro parado, dinheiro perdido. O equipamento, você precisa dos dados. O que está falhando, correto? Quanto que está parando? E para isso, como é um elemento mecânico e já sabemos que não conhece escavadeira, é muito difícil chegar na causa raiz. Mas quem já conhece, ele já consegue saber que aqui, por exemplo, a escavadeira tem um sistema mecânico. Correto? Que ele pode falhar. Tem um sistema elétrico. Elétrico, eletrônico, como vocês quiserem chamar. Tem um sistema de o ar-condicionado, certo? O ar-condicionado da escavadeira, ele é totalmente à parte. Ele mexe com elétrico, mecânico, tudo, mas ele é considerado um sistema à parte. E tem, logicamente, né, tem um sistema hidráulico. Aqui também precisamos de dados. Qual que é o sistema desses que está falhando mais, né? De todas. Lembra que a gente não está avaliando um só componente, um só escavadeira, né? Um só equipamento. É 15. Então, primeiro vamos sair tudo e depois vamos afunilando. O sistema mecânico, nós descartamos. Por quê? Os dados não mostrou, o Pareto, quando foi realizado, não mostrou muitas quantidade de problemas com o sistema mecânico. Então, ele foi descartado de cara. Porque não estava influenciando diretamente nos problemas que ia melhorar a disponibilidade. O sistema elétrico foi descartado também. Não tinha código de falha, ele não dava problema elétrico, falha de conexão de sensor, etc. Não dava isso. Agora, ar-condicionado tinha. Ele apresentou. Por quê? Por segurança, o departamento de segurança da mineradora, ele não deixava nenhum equipamento trabalhar sem o ar-condicionado, que são as condições mínimas para o operador fazer seu trabalho. Por quê? O equipamento fica isolado, em um ambiente totalmente inóspito e o sol, muito calor, poeira, o ar-condicionado tem que infiltrar tudo isso. Então, realmente, o ar-condicionado falhava. O que falhava do ar-condicionado? Tá vendo? Precisa de dados novamente. Qual que apresentou do ar-condicionado? A falha era a correia. Correia quebrada, né? Pronto. E tinha outra falha elétrica. Ah, não. Isso. Lembra aqui, ó. Olha aqui, ó, o erro que eu estava cometendo já. Eu coloquei ar-condicionado de forma geral, certo? Mas ar-condicionado não pode ser assim. Você tem que ser, entre mais específico, melhor. Em todos esses componentes. Então, ar-condicionado não gela. Não gela. Ok? Então, tinha um problema elétrico. Isso aqui, pessoal, é uma situação real e que nos ajudou a faturar miles de pesos colombianos na época. Então, olha tanto que é simples um problema, ou tanto que você pode solucionar de uma forma simples. Aqui, ó, a correia quebrada. Por que a correia quebrava? Nós verificamos que a correia estava quebrando com frequência, só que não estava impactando muito na disponibilidade, mas era um problema que estava aparecendo. No Pareto de quantidade, vocês viram que quando vocês fizerem um Pareto, faça Pareto de quantidade, Pareto de custo, né? Nesse caso, nós fizemos 2 Paretos, se não me engano. Foi um Pareto de quantidade e um Pareto de tempo disponível. Então, o tempo disponível para a correia quebrada era baixíssimo. Ela não impactava muito. Por quê? Porque o próprio operador, ele já sabia, todos eles já sabiam trocar a correia, certo? Aí ele ia lá, esperava esfriar um pouquinho, ele trocava a correia
e colocava de volta. E voltava a trabalhar novamente. Então, a correia quebrada. Por quê? Não era adequada. Então, por incrível que pareça, a correia do ar-condicionado que estávamos utilizando era uma correia paralela, sim, mais barata. Só que não era ruim, não era uma correia que seja de baixa qualidade, só que não era a correia apropriada. Então, aqui, aparentemente, não encontramos nenhuma causa. Que na época, é que a correia real ela era importada. Ela era importada. Então, eu não ia importar uma correia. E além disso, o problema estava sendo mascarado, certo? Porque o cara ia lá e resolvia rapidão. Mas o problema existia. Agora vamos ver em relação a hidráulico, ok? Então temos problema hidráulico. O problema do sistema hidráulico, ele tinha a mangueira quebrada, né? A mangueira quebrada. O que fazia essa mangueira quebrar, riscar? Era a interferência com outro equipamento. Então, interferência. E na época, descobrimos que essa interferência era causada porque quando a mangueira quebrava, aí ficava esse vazamento de óleo todo, nós preocupávamos mais com fazer o corretivo. Aí era feito o corretivo, era colocada a mangueira de volta, mas a gente não seguia a rota da mangueira. A mangueira tem uma rota especial, específica. Aí quando eu conectava um lado aqui e o outro lado aqui, pronto. Mas a mangueira ela ficava de qualquer jeito. Então o que acontecia? Ela ficava encostando. Como o sistema hidráulico ele faz pressões, ele faz que a mangueira e os equipamentos hidráulicos ele pule, como igual com a mangueira, né? Ele pule, cavite, faz assim. E aí ia encostando, ia encostando, ia encostando até que gerava falha. Então, era interferência. Não segue a rota. Sistema hidráulico. Tinha bomba. As pressões, né? Será que é a pressão que estava causando isso? Não, a pressão estava certa. Em cada ponto, se viu que a gente vai colocando dados, né? E os dados nem sempre são números, os dados são informações. Aqui nós vimos que não é, aqui é, mas desconsideramos também. E olha aqui tanto que fica legal. Você consegue enxergar mais ou menos uma rota dessa causa raiz. Quando você fizer seu árvore de falhas, ele vai te mostrando uma rota. E é fácil de você apresentar, por exemplo, para a diretoria. É fácil de você enxergar o problema. Se tiver recorrência, você consegue enxergar. Ah, eu não considerei isso, não considerei o outro. A rota da causa raiz. É isso aqui, ó. Aqui tem uma rota da calça raiz. Outra rota aqui, ó. Lógico, no computador, vocês estão fazendo, fica mais bonito, né, na hora da apresentação. Achou um e achou o outro. Agora, importante, ações diretas nesses pontos de causa raiz. Você não vai tomar uma ação, não, é fazer uma revisão de mangueiras geral, não sei o quê. Não. Isso aí pode ajudar, mas ataca direto nesse ponto aqui. Se ela é importada, é mais cara, então como que você vai resolver isso? Coloca a mangueira importada nas preventivas, correto? Você fez a manutenção preventiva, coloca a mangueira importada e a outra avalia, vai avaliando por que está quebrando, o que faz quebrar a outra. E aí é outra causa raiz, viu?
mas você já resolveu esse aqui, ó. O da correia quebrando é uma causa raiz do componente. Agora, a disponibilidade vai melhorando. Porque às vezes, por ser importada e ela ser mais cara que a outra, não quer dizer que está sendo mais caro ou mais barato para a empresa. Mas nesse ponto não era o caro, sino era a disponibilidade dessa importação, né, toda. E, em relação às mangueiras, era seguir o manual, certo? Seguir o manual conforme a mangueira estava. Como já a bagunça estava, e tinha muitas mangueiras aí que estavam fora de rota, então era na preventiva tentar no máximo adequar conforme a manual, correto? Então, no item de manutenção preventiva foi inserido esse item. As mangueiras estão seguindo a rota correta, e aí a gente já ia inspecionando e corrigia. Isso ajudou a encontrar a causa. Foi mais ou menos em curto período de tempo que resolvimos esse problema. E aqui, pessoal, achando as causas raiz, nós melhoramos o problema do faturamento, sim? A empresa conseguiu gerar mais receita porque era mais horas disponíveis. E também de segurança, por causa do operador ter que trocar a correia de tempos em tempos. Ok? Então, espero que vocês tenham entendido como que é mais ou menos o pensamento que temos que ter para encontrar a causa raiz. E lembre, sempre siga a lógica. Sempre passo a passo, ok?